Olá família, muito boa tarde. Sejam aí bem-vindos ao meu canal e bem-vindos também ao meu primeiro vídeo. O meu canal vai ser voltado, né? Ele é voltado a compartilhar o meu conhecimento que eu tenho. Não é muita coisa, mas tudo que eu puder compartilhar com vocês de conhecimento referente a software, a configuração, né, desse software, a hardware. Então, todo pouco do conhecimento que eu tiver, eu vou tentar compartilhar com vocês. E hoje eu vou estar trazendo, vou falar um pouco, né, na verdade, vou estar trazendo aí sobre o Processless, que é um otimizador e automatizador de processos, né, no caso do CPU em tempo real, conforme vocês podem ver aqui no site. Né, eu vou falar brevemente sobre ele, sobre questão de você controlar os processos. Ele basicamente é o seu gerenciador de tarefas do Windows, só que de forma que você consegue fazer muito mais coisas e fazer o trabalho que o gerenciador de tarefas deveria fazer, mas ele não faz, na verdade, de forma realmente funcional. Então, através do Processless, vocês vão conseguir controlar os processos do Windows através dele. Tá? Eu vou rodar a vinheta do canal, em primeiro lugar, e eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre o Processless, beleza? Então, roda a vinheta aí. Bom, família, voltando, né, vamos falar então sobre os processos do Windows. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de tarefas. Eu fiz o download aqui do Processless, mas eu já tenho ele instalado, então eu vou pular sempre essa parte de fazer download e tudo mais, porque fazer download é sempre muito simples, você entra no site e faz o download. E faz a instalação, a não ser que a instalação tenha algum processo mais complicado, aí sim eu vou mostrar, mas programas simples como o Processless, eu vou pular essa parte de download, tá? Vou abrir aqui o meu gerenciador de tarefas para mostrar para vocês. Eu vou usar como exemplo o OBS, que é o software que eu utilizo para fazer live stream. O meu canal de live stream vai estar aí na descrição do vídeo, vocês podem acompanhar as lives e tudo mais. Mas vamos lá, o OBS. Vamos lá, eu tenho um Ryzen 5 3600, é o meu processador que eu utilizo. E eu faço live stream, então a qualidade que eu uso na minha live eu faço lives em 720p a 60 FPS, na maioria das vezes, né? Só que o que acontece? Eu percebi depois de um tempo que que o OBS ele estava, na verdade, com alguns problemas de codificação das imagens e tudo mais. Eu vou até abrir aqui o OBS para vocês darem uma olhada, né? Esse aqui é o layout que eu utilizo e tudo mais. Então eu percebi que aqui ele estava os quadros estavam sendo ignorados devido à demora na codificação, né? E também eu estava tendo alguns problemas da questão de renderização. Eu comecei a pesquisar na internet para poder descobrir o porquê que estava acontecendo isso, e eu vi que isso acontecia porque que o Windows faz, né? O meu OBS aqui, só mais um detalhe, eu vou entrar aqui na configuração e vou aqui em avançado. Por padrão, o OBS ele vem com a prioridade de processo aqui no normal. E eu vi em alguns lugares falando, o OBS, dependendo do processador, tá? Se você tiver um processador que tem muitos núcleos, muitas threads, e é um processador com alto poder, né, de processar diversos programas, que acaba sendo redundante que eu vou falar, mas que ele tem um poder de processamento alto para processar diversos processos, você não vai ter muito esse problema aqui, tá? Mas como eu fico com muitos programas abertos, como o bot meu que está instalado aqui no computador, é o OBS, é o Discord, é o jogo, é um programa de áudio que eu trato o áudio também para poder ele ficar nessa qualidade aqui que vocês estão ouvindo. Eu vou trazer também um vídeo sobre ele, né, mais para frente, mas vamos focar aqui somente, né, no Processless e vamos abrir um pouquinho o leque só para falar, né, dos processos. Então, como eu fico com muita coisa aberta, o meu OBS fica com um uso muito alto. Então, quando você seta aqui no normal, apesar de você dizer, no Windows eu quero que o processo fique normal. Só que o gerenciador de tarefas, o que ele vai fazer? Ele tem aqui as prioridades de processamento, ele vai ficar alternando isso aqui automaticamente entre normal, acima do normal, abaixo do normal e baixa
tempo real, acredito eu que pelo menos o OBS ele nunca deve jogar o OBS para tempo real. Mas ele vai ficar alternando aqui, basicamente em acima do normal, normal e abaixo do normal. É basicamente esses três aqui. O padrão é o normal. Então você seta lá, só que o gerenciador de tarefas ele vai ficar alternando. Por quê? Se ele vê que tem... como eu posso dizer? Ele tem recursos sobrando. Ele vai setar por acima do normal, conforme você disse lá no OBS. Porque quando você setar isso lá, ele passa a conseguir codificar melhor, né, as imagens e tudo mais que você está controlando lá no OBS. Isso serve para outros programas também, tá? Que precisa de uso de processador. Então você setou lá, ele vai aqui entender que tem recurso sobrando, então eu vou trabalhar com o OBS acima do normal. Só que se ele vê que os recursos do teu processador eles estão começando a subir a um nível que eu não sei o gerenciador de tarefas como ele entende que ele tem que fazer essa alteração de prioridade, né? Mas vai chegar num nível lá que ele vai falar, opa, esse programa aqui eu tenho pouco recurso, esse programa aqui está consumindo muito, eu vou jogar ele para normal. Ah, mas não é o suficiente ainda. Tem muitos programas de execução, tem muitos recursos, eu tenho pouco recurso sobrando, então eu vou jogar o OBS para abaixo do normal. E aí começa a dropar a sua live. Começa a ter problema de codificação, às vezes de renderização também, porque eu percebi que renderização também é afetado. Na verdade, a renderização deveria ser afetada apenas pela placa de vídeo, mas pelo menos é o pouco que eu pesquisei, tá? Se vocês tiverem uma informação mais detalhada, pode deixar aí nos comentários, falar, não, na verdade é isso e aquilo, para quem entende mais da parte técnica sobre gerenciamento de processos, tá? Não sou o dono da verdade e eu tô aqui para compartilhar e para também aprender com vocês, tá? Então, o pouco que eu vi foi que ele também atrapalha na renderização, apesar de ele deveria, né, realmente puxar da placa de vídeo, mas ele, por algum motivo, essa alteração aqui afeta também a renderização do teu OBS, não só a codificação, tá? E depois, né, de descobrir isso, é que eu já conhecia o Process Lesso, então eu já conhecia o que ele fazia mais ou menos. E aí que vem a mágica do Process Lesso. Como o gerenciador de tarefas vai ficar te perturbando, trocando aqui, não adianta você vir aqui e setar para tempo real, que ele não vai ficar em tempo real. O gerenciador de tarefas ele vai alternar isso aqui sempre, ele só vai manter o que você setou se tiver recurso sobrando no teu computador. E mesmo assim, quando um processo ele atinge um nível que, conforme eu já falei, eu não sei como é que trabalha, mas ele atinge um nível de uso, ele vai lá e altera para você. Tá? Então, eu vou abrir aqui o meu Process Lesso. E aqui tá os processos. O Process Lesso, ele não faz isso se você disser para ele que você não quer que ele faça. Ah, mas como eu faço isso? Eu tenho aqui o meu processo do OBS, eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui, excluir do ProBalance. Que o ProBalance, ele é o responsável em fazer justamente o quê? O balanceamento de forma, né, premium, né? ProBalance, na verdade, seria porque tem esse nome de ProBalance, mas tipo, né, é o balanceamento mesmo do Process Lesso. Então você vai excluir, então ele vai dizer, ó, ele vai entender, ele vai, digamos que ele substitui o gerenciador de tarefas, mas o gerenciador de tarefas continua presente no Windows, tá? Ele não vai deixar de aparecer, de funcionar. Mas ele vai excluir do ProBalance, ele não vai mais no seu Windows alterar a classe de prioridade daquele processo que você está setando. Então, se eu setei lá no meu OBS que eu quero ele acima do normal, abaixo do normal, no normal, como você colocar aqui? No meu caso, ele está acima do normal. Aqui no OBS mesmo. Então, ele não vai mais fazer esse tipo de alteração. Ele vai ficar conforme você setou. Beleza? Só que aí, pode ser que você sete lá no OBS ou em outro programa. No caso, OBS você consegue setar no próprio programa. Mas a maioria do software você não consegue fazer isso. Então, como que você define uma classe de prioridade ou de afinidade para o processo em si? Tá? Suponhamos que o OBS não tivesse como eu setar lá como prioridade alta. Como que eu faço isso? Vou lá no gerenciador de tarefas, ele vai ficar controlando de qualquer jeito. Então eu venho aqui no Process Lesso, excluo do ProBalance para ele não gerenciar
e venho aqui, classe de prioridade. Então, atualmente ele está usando a prioridade alta. Por quê? Porque eu setei para que ele sempre fique usando a classe de prioridade alta. Mas se vocês virem aqui, vou usar um exemplo do MSI Afterburn. Ele não tem nada configurado, ele usa o padrão. Vou clicar com o botão direito. Ele não está para excluir do ProBalance. Então vocês podem ver que aqui ele está abaixo do normal. Então vocês vêm aqui em classe de prioridade. Atualmente ele está abaixo do normal. Mas se eu quisesse, era só eu vir aqui em sempre e colocar normal, acima do normal, alta. Então no meu caso, para o OBS eu coloquei para ele sempre funcionar com alta prioridade. Então ele vai sempre ficar assim e não há raio que o parta, não há programa, não há gerenciador de tarefas que faça isso mudar. Ele vai respeitar essa configuração. E o mesmo você pode colocar também para afinidade de uso de CPU, que é para você o quê? Limitar o uso. Quando ele usa... mas como assim limitar o uso? É limitar os núcleos que vão ser utilizados. O meu processador, ele, se eu não me falha a memória, ele é um 6/12. Então eu tenho 12 núcleos. Atualmente esse programa, o MSI Afterburn, ele está usando os 12 núcleos. E ele está setado para sempre usar os 12 núcleos. Mas se eu quiser mudar, eu posso dizer, não, eu não quero que ele use os núcleos de 11 até do 6 a 11, ou do 0 ao 4, não importa. Eu posso vir aqui e dizer, não use todos os núcleos do meu processador. E o mesmo você pode também fazer isso com a prioridade de I/O. Você pode vir aqui e dizer que ele está baixo, mas você quer que ele fique sempre normal. E a mesma coisa eu posso fazer com o OBS. Eu posso vir aqui e atualmente ele está usando normal, mas eu posso vir aqui e dizer, eu quero sempre normal, que é o que eu setei aqui. Eu botei, meu OBS ele vai ficar sempre com prioridade de I/O como normal. E perfil de energia também, ele tem um perfil de energia que se chama BitSun Highest Performance, que ele vai manter o seu, como posso falar, o seu perfil de energia com consumo máximo. Então ele é como se fosse esse alto desempenho aqui, mas ele cria um perfil diferente que se chama BitSun Highest Performance, que é o máximo de performance do seu computador referente ao uso de energia. Então ele vai estar sempre ali no topo, tá? É basicamente isso. E tem outras funções que vocês podem dar uma olhada aqui, na parte aqui de arquivo, visualização, opções, tem configurações de log, uso de memória, e tem muitas outras funcionalidades que eu mesmo ainda desconheço. Então eu estou trazendo para vocês somente aquilo que eu tenho de conhecimento. Então é isso, beleza? Desculpa se o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas acho que eu precisava falar sobre todos esses pontos para conseguir explicar com as minhas palavras aqui sobre como funciona o processo Lesso, tá bom? Então não se esqueçam aí de dar um joinha, deixar o seu like aí no vídeo, né? Se inscrever no canal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, do formato, como é que ficou. Que aí eu com certeza vou estar trazendo aí, vou fazendo algumas melhorias conforme aí o feedback de vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima e muito obrigado.